E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Rosenberg Explanando. Meu nome é Rosenberg Câmara e esse canal visa falar de temas relevantes, anunciando sempre as boas novas. A temática do vídeo de hoje é buscando seus sonhos. O que você tem feito para alcançar os seus sonhos? Você tem ao menos sonhado? A vida atarefada de hoje em dia tem feito com que muitas pessoas tenham deixado de sonhar. Pessoas têm vivido dia atrás do outro e têm esquecido de sonhar. Referente a essa temática, eu penso, imagine se Martin Luther King, uma das pessoas mais faladas e lembradas nos dias de hoje, não tivesse buscado o seu sonho, se ele não tivesse ido atrás de que os negros nos Estados Unidos tivessem direitos civis. Como seria o mundo de hoje? Como seria se, no texto bíblico, José do Egito, quando foi vendido como escravo, tivesse absorvido aquele pensamento de derrota e não tivesse lutado por seus ideais? Ele não tinha chegado ao governo. Se Jesus Cristo, o próprio Cristo, se não tivesse acreditado que a sua obra ia muito mais além do que a percepção humana, não tivesse persistido em ouvir e seguir os preceitos do Pai, nosso Deus, se ele não tivesse feito isso, o que seria da humanidade? Através desses três exemplos, a gente verifica que a gente tem que buscar os nossos sonhos. E eu vou elencar aqui no vídeo de hoje algumas informações, alguns procedimentos que você deve tentar adotar para alcançar os seus sonhos. Um deles, pesquise referências. Se você tem um sonho de ser um engenheiro, você tem que procurar falar com pessoas que já são bem-sucedidas nessa área, que possam te dar uma orientação, possam te dar alguma instrução, para você alimentar ainda mais esse sonho. O problema é que hoje em dia a gente compartilha os nossos sonhos com as pessoas erradas. Às vezes você tem um sonho de ser um grande escritor, escrever obras, ajudar pessoas, e você procura exteriorizar esse sonho para pessoas que não acreditam nisso. Eles vão te desmotivar. Eles não vão fazer com que você persista. Essa é a primeira dica. Segunda dica, selecione situações e dicas aplicáveis. Ou seja, você procure instrução com pessoas que já alcançaram aquilo que você quer, por exemplo, um concurso, e veja quais as dicas que essa pessoa vai te dar e quais essas dicas podem ser implementadas, podem ser aplicadas na sua vida, porque você pode procurar um amigo seu que foi bem sucedido num concurso público, por exemplo, ele vai lhe dizer, faça isso, faça isso, faça isso. Só que dentre as três coisas que ele te indicou para fazer, só duas estão acessíveis para você. Então você visualiza quais são as dicas oferecidas pelo seu amigo e verifica quais são as aplicáveis na sua vida. Terceira dica, crie ou implemente sem pensar na perfeição. Esse é um grande mal. Às vezes a gente começa um plano agora, uma situação agora, e já quer que tudo dê certo. Não funciona assim. A experiência vem com o tempo, através dos seus erros e dos seus acertos. É igual um negócio. São poucas as situações que a pessoa inicia um negócio e logo o negócio já é frutífero, já é eficaz. Pouquíssimos são os negócios que têm essa sistemática. A maioria dos negócios funcionam assim. Você começa no pouco, você começa a implementar trabalho, esforço, empenho, e o negócio vai crescendo. Até que ele se consolida e você vira um empresário bem-sucedido. Ou seja, depois de muito e muito trabalho, é que aquele seu pequeno negócio se torna um negócio satisfatório. Mas para isso você tem que respeitar o princípio do tempo.
Busque feedback com pessoas que querem o seu bem. Por exemplo, se você está estudando para um concurso público, você está estudando e tal, aí você acha que está dando errado, está aplicando errado em alguma situação, aí você vai procurar instrução com alguém que não tem esse mesmo sonho, esse mesmo objetivo, essa pessoa vai te desanimar. Essa pessoa não vai te orientar. As palavras dela não vão ser palavras de ânimo, palavras de vigor, vão ser palavras que te colocam para baixo. Então busque feedback com as pessoas certas. Busque feedback com pessoas sinceras, estimuladoras, que elas não só querem que você chegue lá, mas elas vão te dizer o que é que você está errando, elas vão te dar dicas para você ajustar o que você está fazendo de errado para melhorar seu desempenho. Conheça pessoas que conhecem seus pontos fracos e fortes. É interessante também. Diante de tudo que foi dito, eu tenho uma parábola para contar para vocês. A parábola das 3 árvores. Certa vez, 3 árvores conversavam. 3 pequenas árvores. E cada uma dizia para a outra qual era o seu sonho. A primeira árvore disse que o seu sonho era se tornar um grande baú para guardar grandes tesouros, guardar grandes riquezas de reis. A segunda disse que queria se tornar um grande navio para levar pessoas importantes e pessoas relevantes no mundo. A terceira árvore disse que ela queria se tornar um símbolo, que as pessoas olhassem para ela e lembrassem de Deus. Passados alguns anos, essas 3 árvores cresceram, foram cortadas e foram transformadas em algumas coisas. A primeira árvore foi transformada numa manjedoura, um local onde ficavam animais, e ela ficava pensando: por que é que ela foi transformada numa manjedoura? A segunda foi transformada num pequeno barquinho. E a terceira em pedaços de madeira, ripas grandes. A primeira ficava se maldizendo, pensando: por que eu me tornei um local onde fica animais, uma manjedoura? Até que um dia uma mulher chegou lá e teve uma criança naquele local. Aí aquela árvore sentiu que guardava o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, que queria ser um navio, se tornou um pequeno barquinho. Ela ficava se maldizendo porque se tornou um barquinho onde não levava pessoas importantes nem nada. Até que um dia um homem subiu naquele barquinho e, enquanto acontecia uma tempestade, aquele homem mandou que a tempestade cessasse. Então aquela árvore viu que ela levava uma pessoa muito relevante. A terceira foi transformada em 2 ripas. O sonho dela era ser transformada em algo que as pessoas olhassem e se lembrassem de Deus. Até que um dia ela foi cortada e foi pregada em forma de cruz. E pregaram um homem lá. E ela se lembrou e ela sentiu que estava levando consigo uma pessoa que o mundo todo, quando olhasse para ela, se lembraria de Deus. Nessa parábola a gente vê que inicialmente as 3 árvores tinham um propósito, um sonho. E o passar do tempo fez com que o sonho dela se transformasse em algo diferente daquilo que elas haviam pensado, sonhado. Mas quando elas compararam, elas viram que o que elas se tornaram foi muito mais relevante do que elas sonharam. Só que a perspectiva tinha que ser vista de uma forma diferente. Ou seja, por mais que você esteja passando por uma dificuldade hoje, por mais que você esteja passando por uma situação adversa, não deixe de sonhar, não deixe de buscar e creia que aquilo que Deus tem reservado para você lá na frente é muito maior do que a realidade que você vive hoje. Te agradeço por essa visualização. Deixa a sua curtida, deixa um comentário, beleza? E indica o canal para outras pessoas. Muito obrigado por sua visualização. Valeu!